Amém. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra não minha, mas do próprio Deus para todos nós, para mim e para todos vocês que estão aí. Que a graça do Senhor continue abundante na sua vida, nas nossas vidas. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo, capítulo 73, os versos de 23 a 28. Salmos, capítulo 73, os versículos de 23 a 28. Todos encontraram? Salmos 73, de 23 a 28, que diz assim: Todavia, estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela minha mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, acostando-se, desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas boas obras. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, estamos aqui diante do Senhor para trazer uma palavra tua para o teu povo. Senhor, a palavra não é minha, a palavra é tua, Senhor, mas apenas me use, Pai. Que eu possa, Senhor, transmitir a tua palavra, que eu possa falar aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite, a mim também, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por este momento, te agradeço por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito até aqui, pela permanência sua em nossas vidas, Senhor, pelo teu agir, pelo teu cuidado para com as nossas vidas, Pai. Eu te agradeço, Pai, nessa noite, em teu nome, para a tua honra e para a tua glória. Amém, Jesus. Irmãos, o título dessa palavra é Buscar ao Senhor e Estar Próximo dEle. O salmista Davi, nesses versículos aqui, ele tinha uma alegria muito grande, assim como tem em todo o salmo. Ainda que ele estivesse passando por lutas, por dificuldades, mas mesmo assim ele se alegrava no Senhor, no nosso Senhor. Isso é ser grato ao Senhor, isso é servir ao Senhor. E aqui, todos os versículos falam, o 23, por exemplo, todavia estou de contínuo contigo. Isso é um reconhecimento dele para com Deus. Tu me seguraste pela minha mão direita. Ele se sentia seguro pelo Senhor, pela mão direita. Guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás em glória. Ele confiava nos conselhos do Senhor. Ele confiava no segurar pela mão do Senhor. Ele confiava no agir do Senhor. No 25 ele diz: a quem tenho eu no céu senão a ti? Ele pergunta: Senhor, a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Ele tinha o Senhor e tinha essa consciência que tinha o Senhor no céu, e na terra ele desejava o Senhor continuamente. A minha carne e o meu coração desfalecem,
mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Isso é reconhecimento do salmista ao Senhor. Pois eis que os que alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostando, se desviam de ti. Mas olha o que ele diz no versículo 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Ele disse que para ele era bom se aproximar do Senhor. E eu digo hoje, para nós é bom nos aproximarmos cada dia mais do Senhor, estarmos próximos do Senhor. Porque quando nós estamos próximos do Senhor, nós somos seguros pela mão do Senhor, nós temos a presença do Senhor em nossas vidas e não temos o que temer, pois estamos próximos do Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Vamos abrir em Tiago 4, versículos 7 e 8. Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Tiago 4, 7 e 8. Todos encontraram? Que diz assim, versículo 7: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 8: Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Irmãos, nós temos aqui dois versículos. Um que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Em outras palavras, se aproxime do Senhor, confie no Senhor, se achegue ao Senhor. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E no versículo 8 temos assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. O que nós devemos fazer? Nos aproximar do Senhor, e ele automaticamente se aproximará de cada um de nós. Agora, algo interessante aqui. No versículo 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse fugirá nos dá a entender de que o diabo, ele está ao nosso derredor, não é isso? E é verdade. Agora, eu chamei o inimigo para estar ali do meu lado, ao nosso derredor. A palavra fala que ele brame como um leão, buscando a quem possa tragar. Não, eu não chamei, mas o inimigo, ele veio de atrevido. Então, se nós resistindo ao inimigo, se achegando ao Senhor, se submetendo ao Senhor, nós temos força para resistir. Só assim que nós conseguimos resistir ao inimigo, e ele fugirá de vós, é porque ele está ali, pertinho de nós. Só que nós podemos estar pertinho do Senhor também, como devemos, mas podemos também estar longe. Mas o inimigo, ele está próximo. E nós vamos afugentar o inimigo como? Resistindo a ele, buscando o Senhor, se achegando mais ao Senhor. Nós vamos assim resistir ao inimigo, e a palavra diz que ele fugirá de nós. Só dessa forma. Mas é de qualquer forma? Não. É de qualquer maneira? Não.
É estando distante do Senhor? Jamais. Porque quando nós estamos distante do Senhor, nós somos presas fáceis para o inimigo. Porque Ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esse exemplo está ali em 1 Pedro 5,8. Eu não vou nem abrir não, Mateus vai colocar ali, 1 Pedro 5,8. Esse versículo, ele fala exatamente da postura do inimigo ao nosso derredor. Diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas se nós nos submetermos ao Senhor, se nós nos sujeitarmos ao Senhor, nós vamos resistir ao inimigo e o inimigo fugirá de vós, ficando assim só a presença do Senhor. Amém? Vamos aqui ver um outro exemplo que está em 1 João, capítulo 4, versículo 4 também. 1 João 4,4. Que diz assim: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem é maior que está em nós? O Espírito Santo. E quem é que está no mundo? O inimigo, Satanás. Filhinhos, sois de Deus. Isso somos nós. É o Senhor falando. Filhinhos, meus queridos, vocês são meus. João diz: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Nós podemos vencer o inimigo sem Cristo? Não podemos. É por isso que a palavra diz: sujeitai-vos ao Senhor, aproximai cada dia mais do Senhor, buscai ao Senhor, buscai estar próximo do Senhor. O título diz: buscai ao Senhor buscai ao Senhor e esteja próximo dele. Nós devemos sempre estar próximo ao Senhor, jamais se ausentar do Senhor. Agora, é possível? Claro que é possível. O Senhor, Ele está sempre de mãos estendidas para nos socorrer. O Senhor, Ele não foge de nós, mas nós podemos sim fugir do Senhor. No momento de fraqueza, nós podemos nos ausentar do Senhor. Mas o inimigo, ele só se ausenta de nós quando nós nos sujeitarmos ao Senhor. Quando nós tivermos ao Senhor como nosso protetor, como nosso escudo, como a nossa fortaleza, como o nosso socorro bem presente. Só assim que nós vamos conseguir resistir ao inimigo e ele fugirá de nós. Só para nós entendermos melhor a questão de estarmos próximos do Senhor, é comparado ao espelho. Se você se ausenta muito do Senhor, é como se você se ausentasse de um espelho.
quanto mais longe nós ficamos de um espelho, menos nós nos vemos, não é isso? E automaticamente nós podemos, ao decorrer dessa distância que nós vamos se distanciando do Senhor, nós podemos adquirir sujeiras, impurezas em nossas vidas, as quais nós não temos sensibilidade do Espírito para ver, porque nós nos ausentamos do Senhor. É só uma comparação, o espelho é só uma comparação. E com isso nós vamos deixando o Senhor, vamos nos ausentando do Senhor, ficando cada vez mais longe, e nós vamos adquirindo sujeiras e não enxergamos. Porque o Senhor, através do Espírito Santo, é que nos mostra as nossas sujeiras, os nossos erros, as nossas falhas. E se nós estamos ausentes de Cristo, não permitimos o agir do Espírito Santo, que é o nosso companheiro fiel, em nossas vidas, porque o Espírito Santo só age também se nós permitirmos. Se nós não permitirmos, o Espírito Santo não pode fazer nada. Jesus disse: eu vou ao Pai, mas quando chegar, eu enviarei o meu Espírito para estar com vós. Eu sempre digo isso porque é uma realidade. Jesus esteve aqui com seus discípulos na terra, ele subiu, ressuscitou, morreu, ressuscitou e foi para a glória. Mas ele disse: quando lá eu chegar, eu enviarei o meu Espírito para estar com vós. E esse Espírito, o Espírito do Senhor, é o nosso árbitro. Ele é quem nos acusa, é Ele quem nos defende. Mas nós temos que ter sensibilidade o bastante e estarmos próximos do Senhor, próximos do Espírito, aceitarmos o agir do Senhor, o agir do Espírito Santo em nossas vidas, senão nós vamos ficar com uma barreira ali, o Espírito Santo não pode fazer nada. Isso aconteceria se nós nos distanciarmos do Senhor. Se nós deixássemos o Senhor para trás e fôssemos nos afastando do Senhor, automaticamente nós íamos perdendo a unção, a essência do Espírito Santo. Mas quando nós nos aproximamos do Senhor, quanto mais próximo do espelho você está, você vai cada vez mais se enxergando. E ali você vai enxergando o quanto nós podemos ser falhos, o quanto de sujeira pode haver em nós. Não estou falando que tem, mas se nós nos distanciarmos do Senhor, automaticamente é possível sim que nós nos sujemos, que nós falhemos, que muitas coisas não boas possam nos acontecer. Mas na medida que nós vamos nos aproximando do espelho, nós vamos vendo as nossas manchas, as nossas falhas, e então nós podemos, com sensibilidade e permitindo o agir do Senhor, o agir do Espírito Santo em nossas vidas, nós podemos ir eliminando aquela sujeira e nos purificando em Cristo. E se nós permanecermos diante do Senhor, frente a frente ali, juntinho do Senhor, nós vamos sempre estar nos vendo. E não vamos com isso permitir que nenhuma sujeira possa grudar em nós. E nós vamos estar santificados, porque nós estamos ali juntinho do Senhor. Só a nível de entendimento, um pai e um filho, só para que nós possamos entender melhor a grandeza do Senhor, o quão grande é o Senhor. Um pai e um filho andavam pela rua e o filho perguntou assim: pai, qual é o tamanho de Deus? E nesse momento ia passando um avião. E o pai falou: filho, olha para cima. E ele olhou e viu um avião. Mas ele viu um avião tão pequenininho, lá nas nuvens, longe. E ele disse: pai,
quem é aquele? Ele falou, aquele lá é Deus. Ele falou, indignado, pai, mas Deus é tão pequenininho. Ele disse, depende de como você vê Deus. No dia seguinte, esse pai pega o filho pela mão e leva a um hangar, onde ficam ali guardados na terra os aviões. E ele levou o seu filho lá, e o menino, quando viu aquele enorme avião, grande, muito grande, ele falou assim, assustado, pai, que grande avião, que avião enorme, como é grande esse avião. Aí ele disse assim, meu filho, esse avião é aquele mesmo que nós vimos ontem lá nas nuvens, lá no céu. Aí ele falou assim, pai, então esse avião é Deus? Ele disse assim, ele é do tamanho de Deus. Mas pai, então os aviões podem crescer de um dia para o outro? O filho falou para ele, perguntou, né? Pai, então os aviões podem crescer de um dia para o outro? Ele falou, não. A diferença está que ontem você viu ele muito distante e você via ele pequenininho. Hoje você está vendo ele pertinho. Por isso ele é grande. Deus é grande. Deus é tremendo. Foi só uma ilustração para que nós tomássemos consciência do que é Deus. Como nós temos visto Deus em nossas vidas? Nós temos visto Deus lá nas nuvens, distante, ainda que Deus é grande, mas pela distância parece pequenininho. Como é que eu tenho visto o Senhor? Como você tem visto o Senhor? Longe, pequenininho? Ou como Ele é grandioso, tremendo, pertinho de você na sua presença? Face a face. Como nós temos visto a Deus? Aquele menino viu o mesmo avião, porém em distâncias diferentes. Um dia ele viu um aviãozinho pequenininho distante, talvez sem nenhuma significância. No dia seguinte ele viu o mesmo avião, enorme, gigante na frente dele, mas por quê? Porque ele estava próximo, ele estava perto. Assim é o Senhor para nós. Deus é grande. Basta que nós enxergamos Ele como Ele é. Basta que nós estejamos próximos do Senhor. Porque Deus é grande. Deus é tremendo. Irmãos, eu imagino aqui, se você tem o Senhor como seu protetor, se nós temos o Senhor como o nosso Deus, o nosso gigante, o nosso defensor, o inimigo, por mais que ele queira, ele não vai ter nenhum poder sobre a nossa vida, porque nós temos um escudo. A palavra do Senhor diz que quando nós vamos fazer algo, quando Ele diz, ide, fazei, Ele diz, eu vou na frente. Eu já citei alguns versículos aqui a respeito disso. Nós não vamos sozinhos, nós não estamos sozinhos quando nós temos o Senhor como nosso protetor, em nossa defesa, nós nunca estamos sozinhos, jamais. E se tem alguém que nós podemos confiar é no nosso Deus, porque Ele é presente em nossas vidas. Para isso nós não podemos nos distanciar do Senhor. Nós não podemos enxergar o Senhor de longe, nós temos que enxergar o Senhor de pertinho, face a face. E nós podemos fazer isso, porque hoje nós temos liberdade diante do Senhor de estarmos com Ele em nossos corações, de andarmos com Ele, de lutarmos com Ele.
A palavra do Senhor diz: agindo eu, quem impedirá? Ninguém. Nós cantamos aqui: perto quero estar. Mas realmente nós queremos estar perto do Senhor? Quando nós cantamos: Senhor, perto quero estar, junto aos teus pés, nós cantamos de coração? Realmente nós queremos estar próximos, perto, junto aos pés do Senhor? Ou nós às vezes afastamos em marcha ré, deixando o Senhor, e com isso nós vamos nos distanciando do Senhor, e o Senhor vai ficando pequeno, e nós vamos ficando desprotegidos? Não podemos, jamais. Nós devemos sim, cada dia estar próximo e junto aos pés do Senhor. O Senhor é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza. Se nós estamos junto ao Senhor, se nós estamos aqui com o Senhor em nossos corações, o inimigo, ele pode até bramar como leão, ele pode estar ao derredor, como a palavra fala, ele pode tentar, mas o Senhor é quem nos protege, e nenhum mal vai nos acontecer, porque quem nos protege é o Senhor, o Deus dos Altíssimos, o Deus que pode todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. E é a esse Deus que nós devemos estar sempre próximos, pertos, junto aos pés do Senhor. Agora, como nós vamos estar perto do Senhor? Como nós vamos estar junto aos pés do Senhor? Tem muitas formas. Existem muitas formas para que nós estejamos juntos aos pés do Senhor, estejamos próximos ao Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos. O capítulo é 145, o versículo é 18 e 19. Salmos, capítulo 145, versículo 18 e 19. Todos encontraram? Salmos 145, 18 e 19. Que diz assim: perto está o Senhor de todos os que invocam, em verdade. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. Perto está o Senhor de quem? Daqueles que não estão nem aí com Deus? Daqueles que estão longe do Senhor? Não. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Como nós vamos invocar o Senhor? Esta é uma das formas das quais nós temos para estarmos próximos, pertinho do Senhor o tempo todo. É buscando ao Senhor, é invocando ao Senhor. E como? Através da oração. A oração, ela é a chave principal para que nós possamos todos os dias, 24 horas por dia, estarmos próximos ao Senhor.
Quando nós queremos nos aproximar de alguém, o que nós fazemos? Nós tentamos um contato com ele, não é? Que seja por telefone, que seja um recado, que seja uma mensagem. Hoje nós temos essa tecnologia, né? Eu quero falar com o irmão Lucimar, eu mando uma mensagem e ele vai receber, e eu falei com ele. Eu posso ligar, mesmo não estando perto. Mas eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que fazer algo para falar, para me aproximar, para estar com ele. E se eu quero estar próximo ao irmão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir até ele. Eu tenho que ir à casa dele. Eu tenho que mandar uma mensagem para ele e falar: irmão, eu estou querendo ir na sua casa, eu quero te ver, quero estar próximo a ti. Assim é o Senhor. Nós temos esse caminho que é a oração, para falarmos com o Senhor. E a oração, ela nos aproxima de Deus. É através da oração que nós temos livre arbítrio para falar com Deus. E não é só quando nós estamos no culto, não, irmãos. Às vezes nós pensamos que nós temos que falar com Deus só no domingo à noite, ou só nos dias de reunião de grupo, ou só no nosso momento de oração, quando nós estamos lá em casa. Mas não é. Nós podemos falar com Deus todos os momentos, em qualquer lugar, através do Espírito Santo. Não precisamos fazer nenhum escândalo, não precisamos sair no meio da rua, levantar as nossas mãos como louco e conversar com Deus. Se o Espírito te fizer fazer isso, amém. Mas você não precisa fazer isso ou estar em um momento específico para falar com Deus. Você pode, através do Espírito Santo, falar com Deus no seu coração, sem nem ao menos falar uma palavra, em espírito. Porque é em espírito que nós adoramos, é em espírito que nós louvamos, é em espírito que nós buscamos ao Senhor e falamos com Deus. E algo que é muito interessante, que quando nós falamos com Deus em espírito, nós temos uma intimidade com o Senhor. Sou eu e o Senhor. É nesse momento, não falando que outros momentos Deus não nos ouve sim, mas é nesse momento que Deus volta os seus ouvidos para nós e ouve a cada um de nós quando nós falamos com o Senhor. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Não é de qualquer forma. Não é de mentira. Não é só porque o irmão pediu. Não é só porque o ministrante falou tem que invocar o Senhor. Não, isso é algo pessoal. E tem que ser em espírito e em verdade. Agora no 19, ele cumprirá o desejo dos que o temem. Ele cumprirá o desejo de qualquer um? Ele cumprirá o desejo que está no seu coração, que não esteja em comum acordo com o Senhor? Com aquele que não tem nenhuma responsabilidade, com aquele que não tem nenhum temor ao Senhor? Não, ele cumprirá o desejo dos que o temem. E segue, ouvirá o seu clamor e o salvará. Irmãos, nós temos tantos versículos que nos diz que se nós buscarmos ao Senhor, Ele é fiel para nos ouvir e conceder o desejo dos nossos corações. Mas quem é que pode fazer isso? Só o Senhor, só Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Tem muitas formas
de se aproximar do Senhor, mas uma delas é esta, a oração. E eu diria que é a principal, porque é através da oração que nós nos achegamos ao Senhor. Vamos ler aqui em Salmos 34, 18. Salmo 34, versículo 18. Salmos 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Olha que maravilha. Perto está, olha a palavra perto aqui. Nós podemos, com todos esses versículos, com a palavra do Senhor, ver que nós podemos sim estar perto do Senhor, porque quando nós nos aproximamos do Senhor, Ele se aproxima de nós. Mas nós temos que querer. Nós temos que dar a iniciativa de dar o primeiro passo. A palavra do Senhor diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus disse isso. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Que maravilha! Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Nós, sem um coração quebrantado e contrito, nós não podemos nos aproximar de Deus. Porque quando nós estamos com os nossos corações quebrantados, contritos, nós estamos assim carentes do Senhor, necessitados do Senhor e confiando no Senhor, sabendo que nós de nós mesmos não somos nada. Nós não somos capazes de nada. Mas quem nos capacita é o Senhor. Quem nos quebranta é o Senhor. Quem nos molda é o Senhor. E é perto desses que Deus está, os contritos e quebrantados de coração. Não vamos demorar para terminar. Hebreus 4,16. Aos Hebreus 4,16. Todos encontraram? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O que nós devemos fazer, irmãos? Se achegar ao Deus, se achegar com confiança ao trono da graça. Esse trono da graça, ela é a presença viva do Senhor em nossas vidas, através de Jesus Cristo. Cheguemos-nos ao Senhor com confiança, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quando nós necessitamos de algo, o que nós fazemos? Buscamos o Senhor. Mas nós não devemos e nem precisamos precisar de algo do Senhor para nos achegarmos a Ele. Nós devemos estar perto, aos pés do Senhor o tempo todo. Assim, nós já somos automaticamente abençoados. Assim, automaticamente, nós temos graça do Senhor em nossas vidas. É por isso que nós devemos nos achegar, nos aproximar cada dia mais do Senhor. Jeremias 29, 12 e 13. Jeremias 29,
12 e 13. Olha aqui que Deus pede para que nós façamos. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, as promessas do Senhor, elas nunca falham em nossas vidas, porque Deus é fiel. Então me invocareis, devemos invocar ao Senhor, e ireis, devemos ir e orar ao Senhor, e orareis a mim. E Ele faz o quê? Ele nos ouvirá. Por que nós vamos ter alguma dúvida de que se nós nos voltarmos ao Senhor, buscarmos ao Senhor, Ele não vai nos ouvir? Se a palavra do Senhor diz, se você me buscar, se você me invocar, se você orar a mim, Ele diz, eu ouvirei, é porque Ele ouvirá, Ele vai nos ouvir. E se nós buscarmos ao Senhor, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mais uma certeza de que se nós buscarmos ao Senhor, e se nós buscarmos de todo o coração, não é de qualquer forma, nós vamos encontrar ao Senhor. Mas por quê? Porque nós vamos buscar ao Senhor com interesse de coração, com sinceridade, confiando no Senhor, confiando no Deus que servimos. É a esse Deus que nós devemos buscar. É a esse Deus que nós devemos orar. É a esse Deus que nós devemos estreitar a nossa comunhão, o nosso relacionamento. É com o Senhor. Porque é nele que nós encontramos a solução de todos os nossos problemas, de todas as nossas dificuldades. Temos dificuldades? Sim, claro que temos. Nós somos falhos, mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que é grande, um Deus que é enorme. E não existe problema maior do que o Senhor. Se nós o buscarmos de todo o nosso coração. Último versículo para encerrarmos. Está em 2 Crônica, o capítulo é 7 e o versículo é 14, muito conhecido. 2 Crônica 7, 14. Irmãos, olha só. Olha o que Deus fala. Nesse versículo. 2 Crônica 7, 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Interessante que a primeira opção aqui é se humilhar. Irmãos, você acha que um soberbo consegue orar? Eu acho que não. E se ele orar, talvez ele não ore de todo o coração. Talvez ele não ore com humildade, assim como a palavra nos pede. Mas, se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, mais uma vez, e buscar ao Senhor, e se voltar ao Senhor, e se aproximar do Senhor, e se converter dos seus maus caminhos, então, olha só, se nós nos humilharmos, se nós orarmos, se nós buscarmos a face do Senhor, se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, olha a promessa do Senhor: então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o nosso Deus. Mas para isso, nós temos que preencher esses requisitos, buscar ao Senhor, estarmos próximos do Senhor, estarmos perto do Senhor. Só assim nós vamos ser alcançados pelo Senhor, porque a promessa do Senhor é que Ele vai nos ouvir. Ele nos ouve. Que nós possamos cantar, continuar cantando: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que estar junto a ti. Que essa seja a nossa oração, que esse seja o nosso desejo, de estarmos cada dia mais próximo do Senhor. Porque só junto aos pés do Senhor, só junto do Senhor, é que nós possamos alcançar misericórdia, é que nós estamos protegidos, é que nós podemos dizer: nenhuma praga me alcançará, nenhum mal me acontecerá, porque nós estamos protegidos pelo Senhor, o grande Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. E se nós estamos juntinho do Senhor, praga alguma vai nos alcançar. Isso é uma promessa do Senhor. O inimigo ele pode tentar, mas ele não vai conseguir, porque nós não estamos sozinhos. Nós estamos com Deus, aquele que nós servimos, aquele que nós amamos, mas Ele nos amou primeiro. O grande amor do Senhor pelas nossas vidas é incomparável. E nós somos privilegiados, porque nós podemos dizer: Senhor, eu te amo, mas Tu me amaste primeiro. Que maravilha! E que nós possamos ter esse desejo de estarmos cada dia mais próximos do Senhor, de sempre enxergarmos ao Senhor como um grande Deus, o Todo-Poderoso assim como Ele é, e não pequenininho lá nas nuvens, e não tão distante, que nós possamos enxergar Deus em nossos corações, cada um de nós, onde quer que estejamos, que o Senhor possa se fazer presente em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês e que o Espírito Santo possa esclarecer a palavra em seus corações. Talvez eu não consiga, mas quem consegue e quem faz é o Espírito Santo. Ele sim tem o poder de esclarecer, tirar todas as dúvidas e te abençoar. E que nós em Cristo possamos ser abençoados, próximos e mais próximos do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós te bendizemos, Senhor, porque nós podemos hoje dizer: perto estamos do Senhor. Nós hoje podemos dizer: Senhor, eu tenho ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que me protege, que me guarda, que me livra de todo mal, porque grande é o Senhor, grande e poderoso é o Senhor, o nosso Deus. Nós te adoramos, Pai, nós te bendizemos, te rendemos graças, Senhor, nós te somos gratos, Senhor, por tudo que tens feito e também pelo que hás de fazer.
Pai, eu sou grato pela minha vida, Senhor, pela vida da igreja, Senhor, por cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós somos gratos, Senhor, pelo teu cuidado para com as nossas vidas, porque, Pai, nós em ti somos mais do que vencedores, porque nós somos os teus filhos, Pai, declarados por ti, Senhor, e tu és o nosso Pai. Nós somos aqueles, Pai, em quem o Senhor tem cuidado, quem o Senhor tem olhado, tem livrado, tem estado próximo, tem se achegado cada dia mais de nós, e que nós possamos, Pai, estar próximos de Ti e cada dia nos aproximar mais e mais do Senhor, sabendo que só em Ti nós encontramos segurança, só em Ti nós estamos salvos, nós estamos seguros, firmes, e nenhum mal vai nos atrapalhar, nenhum mal vai nos alcançar, Senhor, porque nós temos o Senhor como nosso escudo, temos o Senhor como nosso protetor. Nós te bendizemos, Pai, nós te agradecemos essa noite, em teu nome, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Eu não sei se tem algum aviso. Tem? Amém. 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 Que maravilha, né? A família do irmão Leandro não pôde vir, mas diz que domingo que vem estará conosco, se assim Deus quiser, e vai trazer visitantes. Olha que maravilha, né? Que Deus abençoe a cada um. Tem mais algum aviso ou não? A irmã Cristiele, né, também não pôde vir. Mas, hein? Está com conjuntivite? Vamos estar então orando pela irmã Cristiele, né? A família inteira. Vamos estar intercedendo a igreja, intercedendo a Deus pela igreja. Nós temos essa incumbência de nos orarmos uns pelos outros, termos o cuidado uns para com os outros, né? Nos grupos, nossos momentos de oração, vamos estar colocando a igreja do Senhor em nossas orações, para que o Senhor possa abençoar a cada um de nós e sermos cada dia mais abençoados. Amém? Se não tem mais, que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenham todos uma ótima semana, abençoados por Deus. E vamos, com essa palavra em nossos corações, buscarmos ao Senhor e estarmos mais próximos do Senhor, cada dia mais. Amém? Temos ali a mesa com o chá, algo para nós saciarmos o nosso corpo, né? Que também é necessário, e termos comunhão uns com os outros. Vão em paz, que Deus abençoe ricamente a vida de todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Prazer maior.